basicamente, o que eu senti que foram os meus principais erros como sócio, né? Como dono de agência, como dono de um negócio, que colaboraram muito para isso não funcionar e isso não dar certo, tá, pessoal? Vamos lá. Ponto número 1. Você tem que ter uma estrutura de trabalho. Ou seja, por mais que você trabalhe com um projeto criativo, no caso, que era o meu caso, e ainda é o meu caso, ter um modo de trabalho, ou seja, que depois de muito tempo eu fui descobrir que tem até uma sigla para isso, que é a POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Você tem que ter passos específicos definidos de como você vai operar, né? Como você vai viver o seu dia a dia, pessoal, porque não se enganem, tá? Sim, um negócio vive dos seus sucessos, né? Dos seus êxitos e tudo mais, mas um negócio, ele acontece na rotina, tá? Ali, de segunda a sexta, às vezes de sábado, meio que fazendo as mesmas coisas e tudo mais. E justamente por não ter um procedimento operacional padrão ali, né, na empresa, com o tempo eu fui percebendo que o sucesso da empresa, ele basicamente dependia ou do meu bem-estar daquele momento, né? Se eu tô bem, se eu tô relaxado, se eu tô, digamos assim, bem o suficiente para ser criativo e pensar em coisas legais, ou na sorte, para ser bem sincero com vocês, tá? Então, falta de não ter um procedimento padrão operacional, né? Ele me levava nessas duas avenidas. E eu confesso que durante muito tempo eu tive muita sorte em acertar muito mais do que eu errava, mesmo não tendo esse procedimento operacional. Mas com o tempo, quando vem outros elementos, principalmente cansaço, pressão, às vezes momentos mais difíceis ali, entre e sai dos clientes e tudo mais, essa sorte vai diminuindo bastante e essa, de certa forma, esse superpoder da criatividade que você sempre aperta o botão ali para apostar, ele também acaba perdendo a eficiência. Então, eu acabava sentindo muito isso justamente por ficar entre esse alt-tab de funções, né? Então, assim, eu tava agora num segundo falando com o cliente, depois estava em outro segundo já meio que produzindo peças que iam pro ar, texto e tudo mais. Era algo muito complicado. A gente não tinha um procedimento, digamos assim, de onboarding, coisa bem básica. Então, assim, fechamos o cliente no dia X, no dia seguinte, e o que acontece? Sabe? Depois que ele assinou o contrato, pagou, enfim, deu sinal, blá blá blá, o que acontece? Sabe? Uma reunião de briefing com ele, problemática e tudo mais, uma maiêutica ali para ver qual que é o problema, como que a gente vai solucionar. Cara, não tinha. Sabe? A gente meio que criava uma campanha meio rapidão ali e tudo mais para dar um start e jogar a bola para frente. E de novo, como a gente já foi acumulando expertise com o tempo, a gente já meio que foi ter, de certa forma, um procedimento padrão, mas nem sempre ele evoluía, sabe? Como a gente não tinha um olhar para extrair, digamos assim, a dor em camadas cada vez mais profundas e consequentemente criar soluções mais elaboradas também, a gente acabava ficando muito superficialmente ali, sabe? Então no longo prazo não era legal, porque a gente performava 3 meses, 6 meses, assim, 1 ano, as estratégias começavam a não dar muito certo, sabe? Ou começar a perder tração mesmo. Então era complicado a gente não ter essa noção de ciclo, né? Caramba, ó, encerramos um ciclo de 3 meses, como a gente vai começar o próximo, o que a gente aprendeu, né? Fazer debriefing. Essas coisas eram feitas muito no acaso e no caos ali e não rolava muito bem, não. Isso eu atribuo muito a mim, sabe? Essa responsabilidade mesmo de ter pensado nisso, de ter, digamos assim, sentido essa dor naquela época mesmo, mas não ter aproveitado um bom momento ali para você poder parar, pensar, não, o que eu preciso melhorar, como que eu posso afiar o machado aqui de coisas que eu performo bem. Então, ter um procedimento, né, um método de trabalho, uma POP, assim, eu jogo mais nesse sentido de método mesmo, assim, sabe? Como, aí agora falando principalmente com os profissionais criativos, né, de estratégia e tudo mais. Cara, como você gera valor de fato? Sabe? Qual é o seu jeito de fazer isso? Eu não gosto de usar muito a palavra fórmula, porque dá a ideia muito de Ctrl-C, Ctrl-V, que eu não curto tanto, e também a ideia de algo mágico que você faz e as coisas sempre dão certo. Não é isso. Mas qual é a sua fórmula? Como você trabalha? Qual é o seu jeito de gerar valor? Sabe? Hoje eu tenho isso, né, bem estruturado ali, uns 4 pontos, 4 categorias, não sei o que e tal. Projetos de 3, 6 meses, como eles funcionam. Hoje eu tenho isso, mas naquela época eu não tinha. Então era muito difícil você gerar valor de forma consistente, gerar valor para
tipos diferentes de cliente. Uma coisa muito importante de falar aqui é que nessa época ali de 2014, 2015, até 2017 mais ou menos, grande parte dos nossos clientes, eles eram da área de alimentação. Então a gente atendia muita franquia em ascensão, né? Franquia de bolo, franquia de comida japonesa, franquia de hambúrguer. Então a gente tem várias histórias legais nesse sentido, mas todos eram dentro dessa área de alimentação. Então por isso que eu digo que tinha muita sorte envolvida nisso, porque a gente conseguia, de certa forma, mesmo dentro desse caos, replicar esse sucesso, né? Entre aspas, não, era um sucesso porque as coisas davam certo, aumentava a venda e tudo mais, mas sempre dentro desse contexto. Toda vez que a gente mudava de contexto, ou não dava certo, ou a gente tinha muita dificuldade. Assim, quando mudou para um e-commerce de roupa, quando mudou para um escritório de arquitetura, cara, era muito difícil, assim, realmente. Era um esforço criativo, assim, da minha parte, muito grande, ficar ali pensando, caramba, o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, não sei o quê. Ó. Até para dar mais pra frente, né, entrou copywriter e tudo mais, outros designers e tudo, mas até para dar esse feedback era difícil, sabe? Porque fugia, né, de uma zona de conforto ali, de um modo de trabalhar que a gente já tinha feito, que a gente já sabia fazer e tudo mais, então era muito, muito complicado, tá? Então, assim, ter um método próprio seu, que aí sim, você, dentro desse seu método de gerar valor, você consegue ter pops, né? Saber o que fazer, tá sempre atualizando esse método e os procedimentos operacionais também, sabe? Isso é digamos assim, o primeiro pilar, porque mais uma vez, o negócio vive dos seus sucessos, mas ele acontece de verdade na rotina, pessoal. É verdade isso para os negócios, é verdade isso para atleta de alto rendimento. Então assim, a rotina é o que determina ali, é onde a vida acontece. Então, ter um método de trabalho seu é assim, essencial, e essa foi a primeira lição assim que eu senti logo depois que eu encerrei, né, a agência. Assim, caramba, não, mano, eu preciso ter um jeito melhor, mais eficiente de extrair tudo que eu sei, e de melhorar, né, de atualizar e tudo mais. As coisas precisam fluir dentro de um caminho melhor a fim de chegar ao resultado, né? Por mais que o resultado não seja 100% garantido, a cada tentativa eu preciso estar melhor. E como consequentemente eu preciso com o tempo conseguir ser mais eficiente a cada ciclo. Então, esse é o primeiro ponto. Tenham e desenvolvam e melhorem os métodos de trabalho de vocês.